De um lado, o quarto Hokage, também conhecido como Relâmpago Amarelo. Do outro lado, o sétimo Hokage, também conhecido como Herói de Konoha, que salvou a vila na invasão do Pain. Na batalha de hoje, nós iremos apresentar uma batalha épica de pai e filho, onde o objetivo é de fato levar em conta tudo o que cada um tem à disposição, e com a intenção de realmente eliminar o inimigo. Versões utilizadas. No caso do Minato, será ele ainda vivo, e sem a Biju. E no caso do Naruto, será ele atualmente sem o Kurama. E se vocês quiserem uma batalha de ambos nas suas formas de Jinchuriki, é só pedir que a gente faz mais pra frente. E já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha. E dito isso, bora iniciar. Condições de batalha. O confronto irá acontecer em um ambiente neutro, sem vantagem para nenhum dos lados. E tanto Minato como Naruto começarão na sua forma base. E como de costume, vamos analisar os poderes de cada um, começando aqui pelo Naruto. E bem, atualmente o Naruto perdeu sua Biju, mas ainda conta com vários truques na manga. Em primeiro lugar, o Naruto ainda conta com seu modo sábio, no qual ele fica várias vezes mais forte, sendo capaz de arremessar o Pain a metros de distância com um único chute. E também fica muito mais resistente, sendo capaz de cair de um penhasco em vários espinhos e sair ileso. Além disso, o Naruto se torna um ótimo ninja sensorial e ganha uma percepção absurda no campo de batalha, sendo capaz de até mesmo desviar do ataque do terceiro Hokage. Porém, eu tenho que deixar algo claro para vocês. Em situações como essa contra o Hokage, o Naruto precisou ativar uma técnica em específico, que é o punho do sapo sábio, que na prática é apenas a energia da natureza que o cerca e que o Naruto expande. Sendo assim, o ataque do inimigo atinge primeiro a energia natural, mas desde então o Naruto já sente onde será o ataque e antecipa. Ou seja, o Naruto sábio não tem aquele nível de percepção constantemente, é algo que ele precisa querer ativar. Ele até tem uma energia em volta de si o tempo todo, porém é menor do que a que ele usou naquele momento. Já os ninjutsu do Naruto ganham um boost considerável no modo sábio, onde ele até mesmo conseguiu usar uma chuva de Odama Razengans contra o Kurama. Outro ponto importante é que mesmo o Naruto perdendo o Kurama, ele ainda é um ninja com chakra muito acima da média, e também ainda detém todas as suas variações de Rasengan, desde a forma básica até o Rasen Shuriken. O Naruto também ainda tem acesso às suas invocações de sapos do Monte Myoboku, e que poderiam ser muito úteis em batalha. Outro poder esquecido do Naruto e que é muito fora da curva é o Kumite dos Sapos. Basicamente, no modo sábio, a energia natural passa a fazer parte do corpo do Naruto, sendo assim ele pode usar essa extensão para acertar os adversários. É basicamente a mesma técnica que o Naruto usou contra o Hokage, porém aqui ele usa a técnica de forma ofensiva. Vale mencionar que com um único ataque com essa técnica, o Naruto mandou um caminho do Pain de base. Foi só um único ataque e ele já liquidou a fatura. Já o Minato também conta com o modo sábio, embora não seja sua técnica favorita. E isso porque o Minato nunca tinha usado essa técnica em batalha até no momento da guerra. E também tem o fato que o Minato revelou demorar muito tempo para infundir o chakra senjutsu em seus ataques, além de não conseguir segurar o modo sábio por muito tempo. Mas não pense que isso é um problema, pois o Minato sempre enfrentou inimigos poderosos sem esse modo, e na maioria das vezes ele saiu bem. E isso porque ele conta com o voo do Deus Relâmpago, que no caso é uma técnica de teletransporte que pode enviar o Minato para qualquer lugar marcado por ele, e também para qualquer pessoa que seja marcada. Infelizmente, por falta de tempo, o Minato não terminou o Rasengan, e só mostrou o Rasengan base em vida, e sem conseguir adicionar nenhuma mudança de natureza. O Minato também aprendeu vários jutsus de selamento do clã Uzumaki, e dentre eles está o mortal jutsu Cefeiro da Morte. Minato também tinha uma barreira grande e potente o suficiente para conseguir barrar e teletransportar uma Biju Dama. E claro, assim como o Naruto, o Minato também consegue invocar os sapos do Monte Myoboku. E além de tudo isso, a gente não pode deixar de mencionar que o Minato tem vários combos usando o Hiraishin. E agora que a gente já mencionou as principais técnicas de cada um, bora pro combate. Começando pelo Minato. E bem, é de conhecimento público que o Minato nunca apelou em vida para usar o modo sábio, mesmo enfrentando dois ninjas poderosos como o Ai e o Killer Bee, e ainda assim o Minato não usou. E bem, os motivos eu já mencionei antes, então seria muito improvável que o Minato usasse o modo sábio na batalha. Por outro lado, o Naruto é um ótimo usuário do modo sábio, e o mais provável é que sim, o Naruto tentaria ativar o modo sábio, porém, eis a questão, o Naruto conseguiria ativar o modo sábio? E bem, a resposta é que dificilmente. Infelizmente, em Boruto, o Naruto ainda precisa parar por um tempinho para reunir a energia e ativar o modo sábio. E bora esclarecer uma coisa aqui, não sou eu que escolho isso, na verdade, na minha cabeça isso nem faz sentido, porém em Boruto as coisas ainda são assim, então eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que o Naruto ativa o modo sábio instantaneamente, pois eu estaria favorecendo o Naruto.
mas calma que eu ainda irei falar sobre isso mais pra frente. Mas enfim, caso o Naruto tente entrar no modo sábio, seria muito simples pro Minato tentar impedir ele. Isso porque o Minato não costumava entrar no modo sábio, mas algo que ele fazia sempre que enfrentava um inimigo sério era espalhar kunais por todo o campo de batalha. Basicamente, sempre que ele enfrentava alguém forte, o Minato fazia isso. Então, caso o Naruto quisesse ativar o modo sábio, ele teria que fazer um clone e tentar se afastar, enquanto o Naruto original ia segurando as pontas. Porém, as chances de um clone conseguir fugir do Minato também são muito baixas, pois se o Naruto fizesse um clone para ir para longe, o Minato também poderia fazer um clone para seguir, além do fato que o Minato pode só jogar uma kunai e se teletransportar e cortar caminho. Outro fator é que o Minato é um ninja sensorial, mesmo a quilômetros de distância do campo de batalha, ele ainda conseguia sentir o Naruto na guerra, então tentar se esconder ou fugir do Minato seria muito improvável. E lembrando, caso o Naruto fizesse um exército de clones, ele não conseguiria ativar o modo sábio, isso porque a quantidade de chakra que os clones teriam seria muito baixa para conseguir dominar a energia da natureza, então se ele tentasse se espalhar, teria que ser com um número mínimo de clones. E bem, como eu já falei, caso o Naruto tente usar o Jutsu Clone das Sombras, ele sairia na pior. O primeiro motivo é que quanto mais clones o Naruto usa, mais fraco eles são. E contra o Minato isso seria mortal, pois o Minato era o cara que tinha a fama de derrotar exército com 1000 ninjas. E embora a lenda seja exagerada, isso ainda não muda o fato que o Minato tem uma vasta experiência em derrotar vários inimigos reais em um piscar de olhos. Em outras palavras, para o Minato limpar os clones que têm apenas a fração reduzida do poder do Naruto, seria algo totalmente simples. E bem, tudo isso é considerando que o Naruto não foi marcado pelo Hiraishin, pois como a gente viu o Minato fazendo contra o Obito, assim que começa a luta, ele vai pra cima mesmo, não tem meia conversa. Contra o Raikage ele só ficou mais parado porque eram vários inimigos, e o A é conhecido por sua velocidade, então atacar diretamente não seria inteligente, mas no 1 vs 1, o Minato rusha e vai pra cima mesmo. E bem, se o Naruto fosse marcado, a luta basicamente acabaria aí. Uma vez que o Minato marca o alvo, ele consegue aparecer do ângulo que ele quiser, inclusive no ponto cego, só no jeito de passar peixeira. Então essa luta seria muito difícil pro Naruto. E bem, antigamente manter a distância pro Naruto não seria algo difícil, porém agora a maior parte das técnicas do Naruto necessitam de proximidade. Rasengan base precisa de proximidade, o Dama Rasengan precisa de proximidade. E outro detalhe, Naruto já até usou o Dama Rasengan na forma base, porém isso é porque ele tinha o chakra do Kurama. Em Boruto o próprio Kakashi reforça isso, sem o Kurama não tem como fazer o Dama Rasengan de forma funcional. O que eu estou dizendo aqui é que sim, o Naruto até poderia fazer o Dama Rasengan na forma base, porém depois de uns 2 ele já ficaria exausto, então não seria um bom negócio. E além disso, o Naruto ainda precisa se aproximar para acertar o Odama Rasengan, e isso seria vantajoso pro Minato, pois sair da mira do Odama Rasengan se teletransportando é muito fácil. E quando o Naruto ataca, ele abre várias brechas para o Minato o marcar, ou atacar por trás, de forma muito similar como ele fez contra o Raikage. Em outras palavras, buscar uma luta de perto só seria favorecer o Minato. Então o único jutsu seguro do Naruto seria o Rasen Shuriken, porém o dilema continua, o Rasen Shuriken também pode ser usado na forma base, no entanto também esgota o Naruto muito rápido, e ainda tem o fato de que não vale a pena, pois o Minato ainda pode desviar de boas com o Hiraishin, então o Naruto só iria gastar mais chakra à toa. E eu sei que vocês iriam querer falar que o Naruto na forma base poderia solar o Minato na porrada, porém não é bem assim. Primeiro ponto, o Naruto só desviou de uns 2 ataques do Momoshiki e teve que apelar pro modo Kurama. E não é porque ele desviou de 2 ataques que o Naruto base seja nível Super Momoshiki. Tem gente que escala o Naruto base a esse nível e tá errado. Se o Naruto pudesse manter uma luta com o Super Momoshiki na forma base, ele não teria ativado logo em seguida o MK2. E se o Momoshiki também estivesse dando tudo de si quando o Naruto desviou, o Momoshiki não teria conseguido bater de frente com Sasuke junto com o Naruto usando o MK2. Em outras palavras, o Momoshiki simplesmente atacou se segurando, e sim, isso foi suficiente para assolar os demais Kages, porém nenhum deles nunca foi conhecido por taijutsu. O Chojuro não tem feitos significativos sem a espada, a Kurotsushi não é focada em taijutsu, o Darui também não é focado em taijutsu, no máximo Kenjutsu, mas o foco dele é ninjutsu de raio e tempestade. E o Gaara é o cara que usaria enquanto geralmente fica parado ou flutuando a longa distância, então tudo normal o Naruto se sair melhor que os demais Kages nesse quesito. E não, eu não estou diminuindo o Naruto, apenas esclarecendo o óbvio, visto que muitas pessoas usam essa cena do mangá de forma equivocada. E o último ponto sobre isso é, mesmo se o Naruto está com o modo Kurama ativo, ele ainda tinha sim vantagem por ser um Jinchuriki. Em outras palavras, o Naruto base de agora não é o mesmo Naruto base de antes. Mas ainda assim, se o Naruto fosse pro taijutsu, ele só estaria ajudando o Minato e dando várias oportunidades do Minato marcar, e assim finalizar a luta.
Então, de verdade, em uma luta contra o Minato no estado atual do Naruto, ele não teria muito o que fazer e seria assim derrotado. Porém, e se o Naruto conseguisse ativar o modo sábio, ele venceria? E bem, considerando esse cenário, Naruto ficaria mais forte, mais resistente e com ninjutsus muito mais devastadores. Porém, os problemas continuam. Mesmo com o modo sábio, Naruto ainda vai ter que se aproximar e correr os mesmos riscos de ser marcado. E o fato do Minato conseguir se esquivar no último segundo de todos os ataques não muda. O Naruto no modo sábio não tem feitos que comprovam que ele tenha o nível de velocidade do quarto Hokage, por exemplo. Ou seja, o Minato vai sim conseguir esquivar de todos os ataques. O próprio Pain conseguia trocar golpes com o Naruto sábio em vários momentos, embora combinar que o Minato é bem mais ágil que o Pain. E eu sei que você vai citar a fala do Naruto, onde ele diz que agora está melhor com o modo sábio por causa de seus anos de experiência. Porém, o que você queria falar isso ignora é a fala do Shikamaru que retruca o que o Naruto falou. E o motivo disso é muito simples. O Naruto não usou o modo sábio nos últimos anos. O Naruto estava extremamente dependente do modo Kurama. Então o Naruto usava o modo Kurama pra tudo. Agora me diga, quando foi que o Naruto usou pela última vez o modo sábio em uma luta séria? A última vez foi há 16 anos atrás, contra o Toneri. Depois disso, Naruto só usou o modo sábio para sensoriamento. E não confundam, nessa cena o Naruto sábio usou percepção para esquivar de um ataque do Hokage. Porém, ele não tem o mesmo nível de velocidade que ele. E também não consegue manter aquele nível de percepção a luta toda, como eu expliquei lá no início. Era um ataque em linha reta, onde o Naruto já sabia exatamente o que o Hokage iria fazer. O mesmo não funcionaria com o Minato, que fica pulando de kunai em kunai e atacando de vários ângulos. Sendo assim, mesmo que o Naruto ativasse o modo sábio, ele ainda não conseguiria ser efetivo contra o Minato. Com o Hiraishin é muito fácil esquivar de qualquer ataque, mesmo que seja no último segundo. E também é muito simples marcar o Naruto em qualquer deslize que ele der. E com isso, basicamente a luta consistiria no Minato tentar marcar o Naruto até que o modo Zenin acabasse, e consequentemente o Minato vencesse. E vamos deixar claro que sim, o Naruto atual é mais poderoso que o Minato, e muito mais. Ele tem 2 tipos de Rasengan melhores e é totalmente superior no uso de Senjutsu. Porém, mesmo com tudo isso, ele ainda não tem nada efetivo contra o Minato, que tem uma velocidade de percepção absurda e um teletransporte mortal. Então esse é um daqueles curiosos casos que, mesmo sendo mais poderoso, o personagem ainda perde para o inimigo. Em uma luta, poder bruto é sim importante, porém se o estilo de luta não encaixar, é inútil. Ter um poder absurdo e não conseguir acertar também é inútil. Então sim, o vencedor de hoje é o Minato. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!